todas as pessoas em todo o mundo venham para a vida. Coreia, uma história do inferno. Senhor, há tantas pessoas como essas que andam no caminho do inferno, que é incontável agora. Essas pessoas estão seguindo o caminho para o inferno sem nenhuma consciência que seu destino será o inferno. A menina vai para o inferno. Imagens do inferno. Menina não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Os vídeos com os títulos descritos a seguir no YouTube têm atraído muitos espectadores e estreou em Corca durante a exposição. O grupo consiste em 45 jovens artistas que se dedicam ao Senhor. São as artistas originais destes desenhos. Ela ouviu uma voz do Senhor a dizendo que precisava refazer as pinturas para que todos saibam sobre o inferno de uma maneira muito mais clara e vívida, que foi o que a fez refazer esse vídeo. Vamos saber um pouco sobre a história da artista que desenhou sobre o inferno. Com a orientação do Senhor, eu prego a realidade do inferno através de pinturas. Eu estava com medo e tremor, mas eu tinha que proclamar a verdade. No dia 22 de maio de 2009, foi na 12ª noite dos 100 dias de oração, todas as noites. Durante a oração, comecei a ranger os dentes contra a minha própria vontade. Eu não podia parar. Naquele momento, a escritura de Mateus 25, versículo 30 passou pela minha mente. E jogue fora o servo inútil para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. As palavras "é quente" saiu dos meus lábios e eu percebi que o meu espírito estava passando os sofrimentos do inferno. Então eu vi série de 4 imagens. Percebi a essa mulher que tinha sido uma mulher com muitas experiências sexuais. Eu percebi que este homem tinha sido um homem que tinha cometido pecados com os lábios. Satanás rasgou a carne do espírito do homem e o comia assado como um alimento. Estes foram os espíritos que desembarcaram em uma ilha do inferno. E eu vi uma fábrica negra agora um pouco mais distante. Percebi que essas pessoas vão em breve sofrer torturas do inferno lá, nessas fábricas. A sensação de intenso medo e pavor não me deixou. Mesmo na época eu não sabia por que eu via essas coisas. Meu coração ficou quente de orar todas as noites. Como um artista, eu estava inspirada para que as pessoas saibam sobre o coração do Senhor neste período de tempo, através das minhas pinturas. Então eu expressei meu desespero ao meu pastor e pedi a sua oração e aconselhamento. Procurei ele porque é uma pessoa que se encontra com o Senhor através de orações muito profundas e ama as pessoas com o coração do Senhor. Eu acreditava que ele iria entender o meu desespero mais do que ninguém. O Senhor disse-me através do meu pastor que eu deveria tentar pintar o inferno. Ele disse: desde que o mundo espiritual não pôde ser visto com os olhos físicos, orei profundamente para que pudesse sentir a confirmação para mim, realmente acontecendo lá no espírito. Depois que eu vi e visitei o céu e as centenas de outros mundos espirituais, cheguei a acreditar que o mundo dos espíritos realmente existia. Ele também disse que haveria momentos em que veria mais de 20 lugares do inferno em uma só noite, e que o mundo é verdadeiramente um mundo de maldade e sofrimento. No meio de saber como devemos retratar o inferno, o Senhor nos ajudou de muitas maneiras. Ele nos mostrou visões e também deixaram-nos conhecer pessoas que foram em várias partes do inferno. Essas pessoas disseram que não experimentaram o inferno porque eles só queriam experimentá-lo. Mas isso só foi possível porque o Senhor permitiu levá-los lá pessoalmente. As pessoas tendem a pensar que o céu e o inferno são apenas um mundo conceitual dos sonhos.
Assim como o corpo físico e este mundo realmente existe, espíritos também existem, assim como vários mundos do espírito. O mundo espiritual é um mundo de realidade, que realmente existe. A mente, pensamentos, coração e do corpo são transferidos diretamente para o espírito. Assim, a dor do inferno é sentida como se sentiria fisicamente. Além disso, o espírito pode sentir as coisas assim como o corpo físico pode, mas ele pode sentir as coisas mais sensível e intensamente. As alegrias dos céus e as dores do inferno também podem ser sentidas muito mais intensamente do que seria com o corpo físico. Aqueles que afirmam que o céu e o inferno existem, acreditam que eles existem em seus corações, e aqueles que não acham que eles existam, acreditam que não existam em seus corações. Assim, eles vivem com este mal entendido. No entanto, o céu e o inferno na verdade existem. Um vídeo do céu ou inferno não pode ser gravado e trazer de volta. Então, segundo eles, o Senhor o fez através destes artistas. As pinturas que você está prestes a ver são cenas reais de várias partes do inferno, que são expressas através destes quadros. O inferno para os assassinos. Houve gritos de espíritos que estavam sendo cortados como pedaços de carne em todo lugar no mercado de carne humana. As carnes foram sendo cortadas e penduradas em todo lugar, e um enorme demônio com uma cara de besta estava com uma grande faca. Coloque a carne em cima da tábua para cortá-las. As pessoas sendo cortadas, suas carnes gritavam de dor. Elas pediam para ser poupadas. O primeiro assassino da Bíblia, Caim, o motivo do crime foi ciúmes e invejas. Vejamos o inferno do ciúme e da inveja. Satanás jogou as pessoas do inferno uma por uma sobre um penhasco que estava conectado ao andar de baixo. As pessoas deslizavam para baixo sobre um fluido que secretava das paredes como lâminas de água. As pessoas que receberam o sofrimento de serem jogadas por cima do penhasco são pessoas que se sentiram negligenciadas do amor e se sentiram deixadas de fora. No chão da secção, ou seja, o porão do inferno, havia um enorme pá que foi colocada em uma pedra como uma gangorra. Mas por que uma pá? Havia uma pessoa sentada, fortemente amarrada e tremendo de medo. Não era uma pessoa gorda, mas Satanás agilmente pulou sobre o cabo da pá. O homem gritou e voou alto até desaparecer nos ares. O inferno para aqueles que cometem pecados verbalmente, ou seja, aquelas pessoas que chamam palavrões na linguagem popular. Os lábios serão cozidos em conjunto com uma agulha, e a lava será derramada em suas línguas. O inferno para pessoas aleivosas. Senhor, a psicologia por trás de calúnias é que eles não param um instante, mas ficam retransmitindo para outra pessoa e assim por diante, até que se torne um rumor generalizado dentro de momentos. As línguas de pessoas que ficam caluniando semelhantes às línguas de Satanás. Uma calúnia errada fará com que o caluniador se submetam ao sofrimento que vem da calúnia. Calúnia também é um vício, é um traço satânico. Eles têm prazer em falar mal uns dos outros. O Senhor disse: para agradar-me, elimine a semente de tal calúnia. O inferno dos mentirosos. Satanás continuou empurrando rochas dentro da boca de um homem. O homem levantou em gritos de dor, mas Satanás continuou empurrando as rochas, sem nenhum momento de descanso. O inferno para pessoas que têm pensamentos teimosos. Os pensamentos egoístas ou egocêntricos, eles pensam e acreditam nas coisas erradas, devido ao discernimento errado. Eles não entendem que os seus maus hábitos são atos de injustiça.
confinam-se em seus próprios pensamentos e emoções, o inferno das percepções. Eu vi um homem que estava sendo estrangulado e amarrado com uma cobra, e uma longa cobra fina mexendo dentro de seus estômagos. Numerosos homens estavam deitados no chão com uma expressão facial robótica, como se eles não tivessem pensamentos neles, e os seus rostos estavam pálidos e cinza, com os olhos olhando fixamente. Eu ouvi uma multidão gritando no meu ouvido. Este barulho foi realmente o mesmo som do inferno que eu tinha ouvido na internet. Isso causou arrepios na minha espinha, pois era um ruído barulhento e terrível. Quando eu ouvi atentamente, ouvi dizer que elas eram vozes de pessoas que ficavam resmungando e reclamando. Ficavam culpando o Senhor e culpando os seus líderes religiosos. Ouvia cada uma delas se queixando que a culpa era de alguém ou de algo. Suas queixas eram tão alto que doeu nos meus ouvidos. Eles pareciam tão feios que eu tinha que olhar rapidamente para o rosto do Senhor, que disse: eles não falam com palavras, mas eles sempre tiveram palavras e pensamentos negativos, e os seus corações estavam repletos de teimosia. Só porque não se fala, não significa que o pecado não foi cometido. É pecado até mesmo para mantê-lo em seus corações, sem resolver e se arrepender das coisas que estão em seu coração. O inferno para aqueles que cometem suicídio. Vejamos a história de um homem. Estresse contínuo, preocupações. Eu estou tão exausto e cansado. Onde quer que eu vá, não há nenhum lugar onde eu possa sentir-se em paz. Eu tentei me acalmar com o consumo de bebidas, cigarros. Eu não quero mais viver. Será que tudo será tranquilo quando eu morrer? Será que o peso desta vida será tirado de mim quando eu morrer? Onde eu estou? Então Satanás diz: então você pensou que seria melhor morrer? Você pensou que seria feliz quando morresse? Aqueles que estão no inferno sabem que não podem alcançar o céu, e também sabem que não importa o quanto eles chorem e se arrependam, eles nunca poderão ir para o céu. O inferno é um mundo de tristeza e sofrimento eterno. Vejamos o inferno para os viciados. Os viciados em internet. O uso extensivo da internet leva à comunicação de jogos, pornografia e outros vícios. Isso pode causar confusão entre o mundo virtual e a realidade, barreira na linguagem, violências, perversões sexuais e outros crimes. Portanto, pode ser a principal causa que leva as pessoas ao pecado. Satanás corta braços e pernas do espírito e depois os enterra em gelo. Amarra o resto do corpo em uma árvore com uma corda. Depois eles forçam o espírito a abrir a boca e derramam uma água de esgoto suja nele. O inferno das pessoas materialistas. Essas pessoas amavam o dinheiro quando elas eram fisicamente vivas, mas elas receberam o sofrimento eterno no inferno. Estas são as pessoas materialistas no inferno. O Senhor disse que essas pessoas eram tão envolvidas em suas buscas por dinheiros e que elas valorizavam mais o dinheiro do que as outras pessoas. Preferiam carros importados de luxo ao invés da fé, e eram frequentadores de falsas igrejas. Também viveram com medo de que a comida que Satanás derrama sobre elas desaparecesse. Assim elas tentavam preencher sua ganância com bens materiais. Assim como elas eram sofisticadas, Satanás as levanta num alto pedestal e queima todo o seu corpo em chamas.
onde elas vão viver em dor intensa e extrema. O inferno para aqueles que cometem pecado sexual. Mesmo se o amor for feito de afeto mútuo, as pessoas que cometem pecados sexuais acreditam que é apenas uma forma de vida. É um amor que não é sincero ou para a salvação de vidas, mas é feito simplesmente para seu próprio prazer e é considerado pecado. A razão é que o nosso corpo não é uma ferramenta criada para prazeres ilícitos. O inferno é para aqueles que cometem pecado sexual também. Essa pintura retrata uma mulher e um homem que tinham todos os seus membros perfurados e eram obrigados a ficar nus. Eles eram pendurados no alto. Os demônios tinham lanças de 2 a 3 metros de comprimento e os perfuravam, na região da genitália da mulher e do homem, de novo e de novo. Uma serpente longa e fina que tinha mais de 15 metros de comprimento penetrava na vagina da mulher em poucos segundos. Depois passava por todo o seu corpo até que saía por a boca. Um homem era pendurado e preso na parede de um poço como se fosse um morcego humano. E alguns animais que pareciam hienas estavam mordendo e mastigando seus pênis. Estes homens presos na parede gritavam de dor insuportável. Aqueles que fazem pornografia. Havia uma máquina e uma pessoa e as pessoas eram obrigadas a passarem por elas. Essas pessoas tinham seus membros fatiados. Quando as pessoas passavam por ela, as navalhas começavam a correr. As mãos e os pés que ficavam presos começavam a ser afastadas do corpo, serem cortadas. Os membros que eram cortados depois eram reunidos em uma pilha. O corpo foi cortado em fatias finas e passava através de uma máquina. Depois disso eles eram prensados. As pessoas que tinham relações sexuais com animais. As pessoas eram penduradas de ponta cabeça e depois disso eram torcidas pelos demônios, até que seu sangue escorresse como fluidos pelo corpo deles. Mulheres que gostavam de sexo e também de abortar bebês de forma imprudente. Essas mulheres eram penduradas de cabeça para baixo em um poço profundo. 10 demônios inseriam lanças de 20 metros de comprimento em suas vaginas, todos de uma só vez, e depois as torcia dentro dela. Este é o inferno para aqueles que abortam. Ficavam envolvidos em um tipo de um casulo, como se fossem as frutas de uma árvore seca. Haviam espíritos nus enrolados dentro daqueles casulos, como se fosse um feto dentro do útero. Haviam espinhos afiados e de aço, incorporados no fôlego, na parte de dentro, que furavam e penetravam o corpo dessas pessoas, destas mulheres, constantemente. Então os casulos escorriam sangue o tempo inteiro, sangravam, e as mulheres sentiam uma dor miserável, mal podiam se mexer. Esses lugares estavam cheios de pessoas que perseguiam seus próprios prazeres. Não tinham filhos. Ao invés disso, elas os abortavam. Prejudicar a vida é um pecado tremendo e horrível. É um assassinato. Então temos de nos arrepender rapidamente. O inferno para aqueles que se masturbam. O Senhor dizia que você não pode usar esses truques que sucumbem à masturbação de Lúcifer. Há muitos de vocês que não conseguem superar os seus prazeres e cometem este ato habitualmente. Estes não percebem a essência do amor e também não podem sentir a abundância do amor no espírito. Essas pessoas pensam que o amor físico é tudo. Quando se trata de amor, o amor do coração, da mente e do espírito é o maior. O amor carnal é realmente um amor que está morto. Veja o que acontece com aqueles que se masturbam. Veja o que acontece com eles no inferno. Satanás o coloca em cima de uma tábua, como se fosse uma maca, uma tábua de corte grande, e começa a cortar e fatiar o pênis do homem.
O homem grita constantemente e todo o seu corpo começa a convulsionar. Uma mulher foi despida e arrastada no chão de pedras afiadas e quentes. Esta mulher, ela era incapaz de superar os seus desejos e tentou satisfazer os seus desejos físicos através da masturbação. Eles caem no abismo do inferno porque eles não percebem o pecado. O Senhor continua dizendo: essas pessoas cometeram todos os tipos de atos sujos e maus. Estas são pessoas que viveram uma vida de lixo humano na sarjeta. Entre elas, há também artistas famosos. E há muitas pessoas que viveram sendo presas, e viveram bebendo em bar, vidas carnais em seus lazeres e prazeres sexuais. Assim como os atos que haviam cometido na terra, elas estão passando por uma punição na sarjeta do inferno. Essas pessoas tinham tentado se matar e batiam-se nelas mesmas todos os dias. Elas viveram uma vida de autocondenação. Elas se batiam e batiam uns nos outros, eram violentas e lutavam umas com as outras. Essas pessoas viviam em uma vida de matar os outros, em seus corações, nas suas palavras, centenas de vezes ao mesmo tempo, desejavam mal ao outro e matavam outras pessoas em seus pensamentos. Então o Senhor disse: então muitas pessoas neste mundo também caem porque são corruptos. Por favor, transmita a dor que eu sinto no meu coração para eles. Mesmo ainda nesta mesma noite, milhares de pessoas cometem pecados outra vez e outra vez. Quando eu os vejo, meu coração dói tanto ao ver que mesmo inconscientemente eles cometem pecados aos montes. Andam como se estivessem nas trevas perdidos. Meu coração dói muito por este motivo. Os gritos de dor das milhares de pessoas que vão para o inferno chega ao céu. O inferno para crianças. As pinturas também mostram um possível inferno para as crianças. A pintora pergunta: Senhor, quantos anos tem essa criança? E a resposta que ela tem é a seguinte: esta criança é de 9 anos de idade e era um estudante do ensino fundamental. Mas Senhor, por que essa criança está passando por tanto sofrimento? Eu realmente não podia acreditar que uma criança estava no inferno e isso foi realmente terrível. Então a resposta que ela teve foi a seguinte: esta criança fazia coisas que seus pais lhe disseram para não fazer. E Satanás estava usando esta criança o tempo inteiro. Ela era desbocada e já era entendida na cultura sexual dos adultos, mesmo com uma idade tão jovem. Portanto, seu cérebro já foi atormentado por uma doença, a tal ponto que até mesmo seus pais não podiam ajudá-lo a corrigir. Haviam insetos que rastejavam ao redor da criança, e eles estavam correndo. A criança estava totalmente nua. O que devemos fazer com as crianças? Não seria bom se elas se arrependessem? O Senhor respondeu: se as crianças podem discernir entre o bem e o mal, saber sobre o céu e o inferno e julgar por si mesmos, então elas tornam-se corruptas e caem no domínio do pecado. Consideram o pecado como trivial, prejudicam os outros com falsidades e calúnias e não têm intenção alguma de se arrepender. Então a pintora se indagou: há tantas crianças como esta no mundo. Se essas crianças não se arrependerem e por acaso acontecer algum acidente ou ficarem doentes e depois morrer, Satanás irá arrastá-las e confiná-las a várias prisões do inferno. O inferno para os líderes religiosos que se tornam ruins. Via Satanás dançando com alegria e disse: hoje uma grande pessoa veio. Ele é um pastor que nos atormentou na terra. Via todo o seu corpo espiritual sendo amarrado por uma corda e arrastado no inferno. Satanás o enfiava uma flecha com a ponta de metal com muita força. Essa flecha era aquecida no fogo e automaticamente as feridas cicatrizavam. E Satanás esfaqueava-o por todo o corpo. Oh, por favor, salve-me, Senhor. Por favor, salve-me, o pastor dizia.
Os diabos diziam: é inútil agora, você se tornou meu. A pintora então perguntou: por que essa pessoa está aqui? A resposta foi: uma vez que ele liderou uma igreja de médio porte, ele especialmente recebeu a graça de Deus e começou a liderar essa igreja. Pregou sobre o céu e sobre o inferno para muitas vidas. Porém, mais tarde, ele gradualmente, pouco a pouco, tornou-se corrupto. Era um homem casado, mas ele seduziu uma jovem da congregação, saía com ela e começou a esquecer-se de mim. Logo depois, ele começou a bater em sua esposa e acabou vivendo com outra mulher. Ele foi levado para fora da igreja. Mesmo quando os tempos ficaram difíceis, ele não me procurou. Ele rejeitou a minha ajuda. Mesmo quando eu tinha tentado dar-lhe muitas chances para trazê-lo de volta. Eu queria levar muitas vidas para o caminho da salvação através dele, mas ele virou tudo de longe e perseguiu seus próprios desejos. E foi assim que ele veio parar aqui. Então a pintora perguntou: Senhor, que tipo de sofrimento ele vai passar por aqui? Satanás odeia e despreza a maioria dos pastores, ou então alguém que fez o meu trabalho pelo menos uma vez. Eles irão causar todos os tipos de dores. Eles se sentem felizes e aliviados em todos os que caem nos seus truques. Este é um lugar do inferno para as pessoas que não iam ou odiavam ir para a igreja, ou também para aqueles que frequentavam a igreja, porém eles frequentavam a igreja apenas pela metade. A pintora perguntou: aquela pessoa lá no fundo, o que se trata? Um homem estava nu, com seus dois braços estendidos, formando a imagem de uma cruz. Haviam agulhas espetadas em cada uma de suas células, em todo o seu corpo. Ele olhou para mim como se não pudesse gritar, mesmo que estivesse com dores terríveis. Esta pessoa não dava importância e tinha passado pelos fundos da igreja. Estas pessoas jamais davam importância para igrejas. Este é o castigo para aqueles que não pregam o Evangelho. Conhecem o Evangelho, sabem das Escrituras, mas não os transmitem. É neste lugar onde elas vão parar. Estas são as pessoas que odiavam a palavra de Deus. Havia uma pessoa que vomitava constantemente. Olhei mais de perto e vi que eram pequenos filhotes de cobras pulando para fora de sua boca. Esta pessoa detestava outras pessoas que serviam a Deus. A palavra é alimento para o espírito. Nossos espíritos evoluem e são transformados através da palavra de Deus. Este é o lugar onde vão parar as pessoas que confessam o seu amor apenas com os lábios, mas deixam de dar o seu coração a Jesus. O Senhor dizia: essas pessoas não têm sequer uma vez dado seu coração para mim. Olhavam para mim como se fosse seu vizinho. Eles jamais me amaram. Chamaram-me, mas só faziam isso porque tinham que fazer. Nunca choraram por mim, só gritavam para si mesmas. Essas pessoas modernas veem, ouvem, sentem e conhecem apenas o que eles querem, e seus corações estão apegados apenas a seus corpos. Para o que existe no mundo espiritual, eles não têm tempo, estão muito ocupados com o que o mundo tem para oferecer para eles. Apenas o que eles fazem é viver da maneira que lhes convém, porque eles não conhecem a realidade do mundo espiritual. Seu propósito ainda é viver, comer e se sentir bem aqui neste mundo. Não percebem nesse instante que o resultado de suas práticas, de sua vida, a forma que levam sua vida, irão levá-los diretamente para o inferno. São aqueles que viveram neste mundo de uma forma que não tem nada a ver comigo. Quando eles morrem, eles também vão para um lugar onde não tem nada a ver comigo. Pode parecer que a vida consiste em milhares de caminhos, mas todos, quando eles morrem, terão apenas que escolher entre dois caminhos. O que determina o seu destino de ir para o céu ou o inferno
é a sua vida aqui na Terra. Pode parecer que a vida consiste em milhares de caminhos, mas toda a gente, quando morrem, terão que escolher entre dois caminhos. Assim como o sexo masculino ou feminino é determinado no útero, é no ventre da Terra que vai determinar o mundo onde o nosso espírito residirá. O corpo físico de cada pessoa nasce uma vez e enfrenta a morte. Porém, cada pessoa está predestinada a morrer no corpo físico. Meu coração sente uma dor quando percebo os que governam sua vida no meio do pecado. Eles nem sequer sabem o que é pecado, até que seus pecados que cometem se amontoam cada vez mais alto e tornam-se uma torre forte e alta. Eu vou perdoar a todos os que quebrarem esta torre e tornarem-se limpos e virem até mim. Suas dores são minhas dores. Seu sofrimento torna-se meu sofrimento. Todo aquele que vive no meio do pecado, arrependa-se rapidamente e volte para mim. Meu caminho é reto, meu peito é largo e profundo. Eu expressei todo o meu amor para toda a humanidade. Arrependei-vos sinceramente. Estes devem profundamente sentir em seus corações e devem se esforçar com todas as suas forças para não irem para o inferno. Conte-lhes sobre este lugar horrível. Deixe-os ter conhecimento. Todo o mundo estão sendo mostradas essas pinturas do inferno para que vocês possam saber claramente sobre este terrível lugar de tormento, para que você tome conhecimento e procure nunca ir para lá. O inferno que tem sido mostrado para você até agora é apenas uma fração do inferno. Mas existem tantos tipos de inferno. Por mais que existam vários tipos de pecados, não podemos julgar os padrões desses pecados com precisão. Assim, pecadores que nem sequer sabem que estão cometendo esses pecados continuam a se acumular. O inferno não é apenas um mundo de ilusão. Até neste exato momento, trata-se de um mundo espiritual. Há uma enorme quantidade de pessoas caindo para o inferno todos os dias. Mas isso parece um assunto que não diz respeito a você? Não se esqueça que você pode ser uma dessas muitas pessoas. Não há mais por que se lamentar e não haverá arrependimento no inferno. Não há nenhuma maneira de sair daquele lugar, daquela situação. Será um sofrimento que durará para sempre. Lembre-se que cada ação que você faz no mundo repercutirá em outra vida. Mesmo as ações ruins terão uma recompensa esperando por você após a sua morte. O tempo e a única oportunidade de se arrepender e voltar atrás é apenas durante a sua vida na Terra. O objetivo deste vídeo é fazê-lo entender claramente do que se trata o inferno. Mostrar a respeito da dor ardente que o Senhor sente no coração e nos alerta constantemente porque não deseja que nenhum de nós vá para o inferno. Nosso amado Senhor quer desesperadamente encontrar todos vocês no céu. Todos vocês criados por Deus, venham para a vida, vençam a morte, passem para o domínio do Todo-Poderoso Deus da vida. No mundo da luz, o lugar onde moram aqueles que cumprem apenas a palavra de Deus. Mantenham-se concentrados apenas no Senhor e ame-o com todas as forças. A alegria que nunca termina. Um dia a vocês será apresentado o mundo dos céus. Os artistas agradecem ao Senhor por poder ver o céu e pintá-lo. Compartilhe este vídeo e lembre-se, compartilhe o Evangelho.